Caralho, é brincadeira com sacanagem. De Pontos mais baixos do planeta. Investigadores descobriram o que aconteceu na sequência graças à descoberta de uma rocha branca cristalina, pouco conhecida, mas muito valiosa. Quando lembramos dos exploradores na região do Vale da Morte, sempre pensamos na busca por ouro e prata. Mas havia outro mineral muito menos glamouroso, menos atraente e excitante, que era o bórax, conhecido como ouro branco do deserto. Em 1880, o bórax era um mineral raro, mas muito procurado, usado em antissépticos e detergentes. Aaron e Rose Winters eram um casal pobre que tentava ganhar a vida no vale. Um minerador disse a eles que poderiam ganhar dinheiro com bórax, se conseguissem encontrá-lo. Eles aprenderam com o colega o método secreto para saber se uma rocha continha bórax. Ansiosos para lucrar com o mineral, eles esperavam a noite chegar para fazer o teste no Vale da Morte. Vamos queimar o mineral para ver se o pó que temos aqui na nossa frente contém bórax. O que os Winter faziam era adicionar ácido sulfúrico a materiais que podiam conter bórax. Vamos colocar álcool. Mas os Winter devem ter usado uísque barato em 1880. E a chama deve queimar com uma coloração verde. Se houver bórax. Como podemos ver, a chama está verde. E os Winter sabiam que ficariam ricos, pois tinham encontrado bórax. De origem humilde, toda uma indústria floresceu no Vale da Morte. Os Winter fizeram fortuna e os cientistas encontraram uma pista valiosa para entender a história geológica do Vale da Morte. Depósitos de bórax como este são encontrados apenas no fundo de antigos lagos de água doce. Os mares que cobriram o vale desapareceram há muito tempo, 1 bilhão de anos ou mais. Mas a presença de bórax indica que a região foi inundada por água doce quando as geleiras da era glacial começaram a derreter das montanhas próximas há 200 mil anos. Quando as geleiras derreteram, rios fluíram em direção ao ponto mais baixo, o Vale da Morte. Com o tempo, a região foi coberta por um imenso lago. A bacia hidrográfica do vale era imensa. Seus rios drenavam mais de 23 mil quilômetros quadrados, uma área maior que New Hampshire. A água que descia das montanhas próximas arrancava minerais da rocha, como o bórax, e os depositava no fundo do lago. No fundo dos lagos, esse mineral, o bórax, parecia uma espécie de bola branca felpuda, era chamado de algodão. O bórax aponta a existência de um lago neste local. Geólogos o batizaram de Lago Manly, em homenagem ao pioneiro William Manly, que batizou o Vale da Morte em 1849. Mas não havia nenhuma pista do tamanho ou profundidade deste lago. A resposta pode estar neste pequeno morro, atravessado por uma estrada no canto mais extremo do vale, em um local chamado Beatty Junction. É muito prático ter uma estrada passando bem no meio deste depósito de cascalho. Aqui podemos ver rochas de cascalho bem redondas. Também podemos ver camadas grossas de cascalho e seixo que estão empilhadas umas sobre as outras. É um processo conhecido como shingling. O formato e a polidez das pedras indicam como elas chegaram aqui. A forma como estão empilhadas sinaliza a direção do fluxo da água que assentou estas pedras, que foi da direita para a esquerda, uma característica da ação de ondas. Isto prova que havia uma praia neste local.
Observando a altura deste monte de pedregulhos sobre a superfície, Kesky calcula as dimensões do lago. Neste monte de cascalhos onde estou, acredito que as ondas bateriam nos meus pés. Olhando para o sul, é difícil imaginar um lago neste lugar, cobrindo toda esta área. Mas o Lago Manly se estendia por uma área de 1.600 km² e tinha 140 metros de profundidade. É estranho mapear estas antigas praias do Vale da Morte, especialmente em um dia quente. Dá vontade de voltar ao passado, quando havia grandes lagos por aqui. Devia ser um belo lugar com uma vegetação exuberante. Bem diferente do que nós vemos hoje. O próximo passo é descobrir por que o lago que cobria o vale desapareceu. A resposta pode estar neste terreno incomum coberto por formações brancas e pontudas, conhecido como Campo de Golfe do Diabo. Aqui, até os barulhos são misteriosos. No silêncio do deserto, ouve-se um leve som de explosão enquanto o sol suga cada gota de umidade da superfície rachada. O sal que vemos aqui é remanescente do antigo lago. É chamado Campo de Golfe do Diabo por ser provavelmente a última superfície onde alguém gostaria de jogar golfe. A superfície é coberta por espessos cristais de sal, que estalam quando expandem e contraem sob o calor escaldante. Mas esse sal não veio do mar. Assim como o bórax, o sal foi removido das rochas pelas águas que começaram a fluir para o Vale da Morte há 20 mil anos. O sal foi dissolvido na água do Lago Manly. Kesky faz um experimento simples para mostrar como o sal foi parar no solo do Vale da Morte. Vou colocar uma solução de água e sal nesta panela. Enquanto a água evapora, vemos o sal se formando e foi exatamente assim que estes cristais de sal se formaram. Está bem quente aqui hoje. Deve evaporar bem rápido. E, em pouco tempo, vemos belos cristais de sal se formando nas bordas. É assim que os lagos salgados se formam. Quando a água da chuva cai, o sal se transforma em uma solução bem parecida com a que temos nessa garrafa de água. E, assim que a garrafa começa a evaporar, vemos os cristais de sal se formando. Hoje, os lagos salgados do Vale da Morte cobrem uma área de 500 km², 3 vezes o tamanho de Washington, D.C. É tudo o que resta do antigo lago que desapareceu há 2.000 anos, quando o clima terrestre começou a esquentar. Desde então, a temperatura no Vale da Morte continua subindo. O Vale da Morte é um dos lugares mais quentes do mundo. A temperatura recorde é de 56 graus Celsius, registrada em 10 de julho de 1913. Para terem uma ideia do calor, o caseiro do rancho Furnace Creek, que foi responsável pelo registro na época, disse que aquele dia foi tão quente que viu andorinhas caindo mortas do céu. Hoje, os cientistas entendem como a estranha geologia do Vale da Morte foi responsável pelo clima severo que secou o lago. Acima de 37, você tá com febre. A aridez é causada por 3 40 cordilheiras que graus, ficam no você tá caminho entre sujeito o à Vale da Morte convulsão. e a umidade que Acima vem do disso, Oceano você Pacífico, morreu. a 300 quilômetros de distância. Imagina você. Temos a Serra Sem Nevada a teto, oeste. As tempestades e a vêm do lua, oeste carregadas de 53 umidade, graus. mas perdem grande parte dessa umidade no caminho. Cada cordilheira rouba um pouco de umidade das nuvens. Após passar por 3 cordilheiras Isso do já oceano até aconteceu o Vale e da tem Morte, muito tempo. as nuvens chegam aqui completamente secas ou com apenas algumas gotas de chuva. Quer dizer As que tempestades que vêm da costa perdem força nas a 3 tendência é cordilheiras. que se vir uma Elas outra exercem onda um efeito que os dessa, cientistas chamam de sombra de chuva. Estamos na sombra da chuva, da sombra da chuva, da sombra da chuva, com uma média inferior a 50 milímetros por ano. A geologia exerce outro efeito sobre o clima do deserto.
O ar aquecido sob o céu A sem nuvens inclinação fica preso no vale pelas montanhas ao da redor. porra. No verão, o Vale da Morte se torna uma perigosa fornalha. A estação climática local oferece uma demonstração gráfica de como o calor secou rapidamente o lago do Vale da Morte. Diariamente, Callaghan checa a taxa de evaporação. Nos meses de verão, chegamos a usar 5 recipientes iguais a este. Vou enchê-los e jogar na bacia até o nível de água alcançar um medidor. Aqui, a medida de chuva é de 50 milímetros por ano, mas a taxa de evaporação chega a registrar 3.800 milímetros. A grande diferença entre a quantidade de chuva e a taxa de evaporação significa que um lago de 3,5 metros de profundidade e 48 quilômetros de extensão evaporaria em apenas um ano. O lago Manly era maior do que isso, mas não teve chance ao longo do tempo. Os estudos científicos do Lago da Morte resolveram os mistérios de seu passado aquático. Bórax, descoberto nos anos 1880, provam que o Vale da Morte já foi coberto por um lago de água doce. Pedregulhos encontrados em uma antiga praia indicam que o lago cobria 1.500 quilômetros quadrados, uma área 3 vezes maior que Chicago. Quando a última piscina de água doce secou há 2.000 anos, o Vale da Morte se tornou o lugar mais seco dos Estados Unidos. Mas nossa investigação continua analisando a mais recente sublevação do vale, causada ironicamente pelo poder da água corrente. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos Alimentos. Quinta, às 9h05 da noite, no History 2. Assistindo seu time do sofá? Max quer viajar para vibrar com seu time no estádio. Ouvindo sua banda favorita no quarto? Max quer curtir o show ali, no meio da galera. Feriado em casa? Max é se conectar com a família em um lugar inesquecível. Max é viajar mais sempre que quiser. 300 presuntos, 570 aves de caça, 100 lebres e coelhos assados. Francisco queria assegurar que fosse a extravagância das extravagâncias. A um custo médio de cerca de $700 mil por dia. É claro que Francisco não foi o único líder que misturou um pouco de política com uma grande festa. Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, 26 de maio, no History 2. Em maio, te convidamos para fazer parte da realeza e descobrir mais sobre as monarquias modernas e o estilo de vida dos personagens mais ricos, excêntricos e influentes da história. Usou um traje que valia cerca de $10 milhões em valores atuais. Em maio, os reis têm muito a nos dizer. No History 2, muito mais história. Cada cidade tem aqueles bares que oferecem prazeres e vícios. Onde há vício, O que exatamente está fabricando? camisinhas de látex. A ganância. O Júlio Schmidt foi muito inteligente na divulgação e venda das camisinhas. O marketing é uma coisa fundamental, porque quando o consumidor pensa no produto, você quer que ele pense automaticamente na sua marca. Bebidas, apostas e sexo. Sexta, às 8h20 da noite, no History 2. O marketing da No rede History social. 2, passamos Não, as viado. tardes de domingo com os melhores Da rede documentários. social, do YouTube, Por dos décadas ADS. existiram muitas Tem. perguntas sobre o desaparecimento do cérebro de um dos Que gênios isso? mais brilhantes da O humanidade. golpe é mato.
na televisão Descubra o acontece, segredo por trás de um houve roubo que fez história. raríssimos casos. Neste domingo à tarde, não perca A Mente de Einstein. No History 2. Floki, ele é o primeiro Não, europeu é que pra viajou internet para a ser Islândia igual, como é. propósito de colonizá-la. Claro que Não tô isso querendo conecta quebrar a com internet. toda aquela parte Ele do tá Floki querendo como quebrar um a grande televisão. construtor naval, como um grande conhecedor do mundo marinho e tal. Mas a parte que mais internet tem que interessa ser é ver legal, Floki senão como faz o Loki, propaganda. seu elemento discordante dentro da mitologia, Peraí, que com propaganda. suas ações Vamos pode te ver, levar eu direto ao consigo. Ragnarok. Vamos Tem ações que passar são o muito conteúdo graves por e análise. levam a um desenvolvimento bem Mas complexo. é caro? Ué, ou então... Ah, mas é isso. Então, ó, aumenta um pouquinho o preço do ADS. Há 100 milhões de anos, os mares do Vale da Morte deram lugar a vulcões em erupção, que se expandiram, formando o ponto mais baixo dos Estados Unidos. Há 200 mil anos, o vale foi inundado por um lago, mas a sombra de chuva causada pelas cordilheiras fizeram toda a água evaporar. Entendeu? Isso é igual casamento, sabe? Isso aí tem que Nos ter últimos aquele 2 meio mil anos, termo. o Vale da Morte foi o lugar mais quente e Não seco fica, da América nunca do fica Norte. bom, mas fica no meio. Fortalecendo o mistério que envolve o Canyon Mosaic, um grande abismo que foi cortado pela água em pleno deserto. Encontramos indícios de grandes rochas que foram carregadas pela água como pedregulhos. Veja só o tamanho desta pedra. Repare na altura em relação ao chão. Ela deve ter uns 3 metros de diâmetro e mal consigo estimar o peso dessa coisa. Apesar de estar no deserto, Messina sabe que só há uma força da natureza capaz de erguer uma pedra a esta altura. Esta pedra foi trazida pela água. A força da água que passou por aqui deve ter sido muito grande para jogar esta pedra lá em cima e colocá-la contra a parede. Esta pedra é uma prova da força da água que desce por estes cânions durante uma cheia rápida. A cheia rápida é uma das forças mais perigosas da natureza. Se uma cheia rápida descesse por este cânion, eu não teria tempo para sair do caminho, porque a água flui a uma velocidade espantosa. As cheias rápidas estão entre os processos mais violentos do planeta. A enxurrada pode carregar objetos do tamanho de uma caminhonete com facilidade. Em um dos locais mais secos do mundo, a água das cheias vem de uma fonte surpreendente: chuva. A precipitação no Vale da Morte é de 50 milímetros por ano. Menos da metade da chuva que cai em Nova York em um mês. Mas durante as violentas tempestades de verão, essa quantidade de chuva pode cair em apenas um dia. As cheias podem transformar a paisagem árida de várias formas. Como na floração do deserto, quando sementes adormecidas por até 10 anos germinam e florescem após uma chuva rápida. É um belo fenômeno. Mas as cheias também têm um lado negro, que pode ser fatal para os seres humanos. Em 2004, uma cheia rápida atingiu Furnace Creek. Era uma massa de lama e era tão densa que podia carregar um veículo montanha abaixo. E muitas pessoas morreram. Mas a cheia de 2004 foi pequena, se comparada a alguns eventos que estão registrados nestas rochas. As cheias rápidas ocorrem no mundo todo, mas no Vale da Morte encontramos sinais de seu peculiar efeito geológico. Este mármore é muito refinado. Não possui nenhum risco ou estria. Foi polido por um material granulado muito fino que é carregado com a água durante uma cheia rápida. É muito liso e acetinado, é realmente único. Para entender como estas rochas polidas se formaram, Messina examina o que os geólogos chamam de Badlands.
É uma terra estéril, pois nada cresce neste lugar. Existe apenas um material solto por aqui que sofre erosão tão rápido que as plantas não conseguem criar raízes. É isso que chamamos de Badlands. As rochas que compõem as Badlands são resquícios secos do leito do lago, que inundou o Vale da Morte por 2.000 anos. Isto é basicamente lama seca. Chamamos de xisto limoso, pois a lama se sedimentou e se transformou em rocha. Os minerais do xisto limoso são dispostos em lençóis achatados e compactos. A água da chuva não consegue penetrar no xisto, então essas partículas são carregadas morro abaixo pela enxurrada. São essas partículas que formam as paredes lisas e polidas do cânion. A água flui por aqui, carregada de sedimentos, e é isso que causa o processo de polimento e incisão. Toda vez que temos uma cheia rápida, a profundidade do cânion aumenta, as paredes ficam mais altas e as rochas mais polidas. As enxurradas cheias de sedimentos podem atingir as rochas do vale com grande força e velocidade. Os cânions foram esculpidos onde as rochas foram fraturadas e enfraquecidas pela expansão contínua do vale. Vemos os processos geológicos acontecendo bem na nossa frente. O Vale da Morte é dinâmico. Aqui, as transformações ocorrem na escala de tempo humano. Nossa investigação concluiu que a água foi o agente mais recente na evolução geológica do árido Vale da Morte. Pedras gigantes presas nas paredes do cânion ilustram o poder das cheias rápidas no deserto. As paredes lisas do Canyon Mosaic provam que a lama seca do antigo lago que cobria a região continua esculpindo o Vale da Morte. Mas alguns mistérios continuam sem resposta, incluindo uma das mais intrigantes charadas geológicas. Pedras que parecem andar sozinhas, movendo-se milhares de metros através do vale. Há 1,2 bilhões de anos, o Vale da Morte deixou de ser um ambiente aquático para se tornar um deserto hostil. Hoje, geólogos conhecem os processos que formaram esta região extraordinária, mas alguns mistérios permanecem. Não há lugar mais misterioso no Vale da Morte do que a região conhecida como Racetrack. Neste lago seco de 4 quilômetros de comprimento e 1,5 km de extensão, ocorre um dos mais curiosos mistérios geológicos do vale: o fenômeno das rochas deslizantes. Eu adoro a estranheza deste lugar. Posso voltar aqui centenas de vezes e toda vez encontrar uma coisa diferente, uma coisa que eu não tinha visto. Atrás de cada rocha, podemos ver longos rastros marcados no solo. São trilhas feitas pelas rochas que se movem através da superfície do vale. Cientistas tentam entender como as rochas conseguem deslizar morro acima contra a superfície levemente inclinada. Estas pedras não são pequenas. Chegam a pesar mais de 300 quilos. Mas algumas trilhas medem até 900 metros de comprimento. O fenômeno foi registrado por cientistas pela primeira vez há 100 anos. Mas neste local remoto, ninguém jamais conseguiu ver as rochas em movimento. Desde 1996, Messina registra o deslocamento das rochas em Racetrack. O GPS registra com precisão cada milímetro de diferença. Bom, a geologia nada mais é do que um trabalho de investigação. Mas, em vez de procurar pistas de eventos que aconteceram a um longo período de tempo, o que eu gosto de fazer em Racetrack é examinar coisas que estão acontecendo agora. É um processo contínuo. A primeira pista está na superfície, onde as rochas deslizam.
Se passar a mão assim, eu posso quebrar as minhas unhas. Mas depois de uma forte chuva, os sedimentos do leito ficam tão lamacentos que a superfície fica lisa. É como o teflon. Não é preciso muita força para fazer até uma rocha grande se mover, porque o atrito na superfície é quase nulo. Mas só a água não é suficiente para deslocar as rochas. Messina identificou um segundo agente em ação. Pode chover, mas se não ventar durante alguns dias, estas pedras não irão a lugar algum. Racetrack é um túnel de vento natural. O vento entra no vale vindo do sul. Perto do solo, o vento pode superar a velocidade de um furacão, atingindo 145 km por hora, suficiente para mover as pedras. Se estiver ventando e não houver atrito, tudo o que você precisa fazer é tocar na pedra com o dedo, assim, para ela entrar em movimento. Quando todos os elementos coincidem, as rochas estão prontas para começar a misteriosa jornada. Como ninguém viu as rochas em movimento, podemos apenas estimar a velocidade em que elas se movem. Com base no que eu tenho visto por aqui, sei que estas rochas não deslizam devagar. Mas a melhor estimativa que temos é de 5, 6 km por hora. Então é um belíssimo passeio. Mas enquanto o fenômeno não for observado, as rochas deslizantes do Vale da Morte continuarão um mistério. Espero que o mistério não seja solucionado. É o que mantém meu interesse e o interesse de muitas outras pessoas, imagino. Estudiosos do Vale da Morte descobriram uma extraordinária evolução geológica. Fósseis e estromatólitos indicam que a região já foi coberta por mares rasos. Rochas casco de tartaruga provam que forças tectônicas causaram a expansão do solo, transformando o vale no ponto mais baixo dos Estados Unidos. Em Beatty Junction, pedregulhos indicam que a região já foi coberta por um lago de água doce. E as paredes lisas do Canyon Mosaic são prova de que a água ainda é um importante agente na evolução do Vale da Morte. O Vale da Morte é uma das maravilhas geológicas mais extremas do planeta. E sua evolução não acabou. O solo do vale continua se expandindo pela ação de forças subterrâneas. Isso significa que a crosta vai continuar se expandindo e afinando. E um dia, milhões de anos no futuro, um oceano poderá separar o Vale da Morte dos Estados Unidos. Hoje, o Vale da Morte continua afundando 2,5 milímetros por ano, enquanto sua superfície é constantemente esculpida pela água. Prova viva de que a Terra nunca descansa. Nas profundezas das montanhas galesas fica a entrada para uma rede subterrânea enorme criada por 200 anos de mineração. Como ela foi transformada para ser usada hoje em dia? Você sente a emoção de estar no subsolo, que é estranho para muitas pessoas. Em Israel, mais de 1000 cavernas formam um antigo labirinto subterrâneo. Que segredos estão sendo revelados? E o que ainda continua lá embaixo? Na verdade, fomos as primeiras pessoas a entrar naquela câmara em 2000 anos. E, a milhares de quilômetros de distância, nos Estados Unidos, esculpido nas colinas debaixo deste hotel na Virgínia Ocidental, fica um bunker super secreto da Guerra Fria. Por quase 30 anos, essa fortaleza militar foi mantida escondida do mundo, até que seu disfarce foi surpreendentemente revelado. Ele não era mais secreto. Nós vamos fechar o bunker. Sob nossos pés existem espaços subterrâneos extraordinários. Estamos a quilômetros da civilização aqui embaixo.
cavernas, minas e redes de túneis. A joia da coroa da tecnologia subterrânea. Algumas projetadas e construídas por humanos. Outras formadas pela natureza por milhões de anos. Como elas foram criadas e adaptadas? Por quem e por quê? Se o inimigo tomasse uma seção, ele não ia conseguir atirar de lá até a outra seção. Ao longo da história, a vida subterrânea despertou nossa imaginação. É muito assustador, mas também uma experiência muito bonita. Agora, iremos te levar para mais longe e mais fundo. Há diversas teorias do que pode haver aqui embaixo. Para desvendar os mistérios, os segredos e as maravilhas destes mundos subterrâneos. Escondida na base de uma montanha de 400 metros, fica a entrada para a mina de Coomortin, um dos lugares mais profundos do Reino Unido. Aqui embaixo, nas entranhas da Terra, você não tem ideia do que está acontecendo lá em cima. Durante o auge da Revolução Industrial, essas passagens escuras no país de Gales foram escavadas à mão. A ardósia desta mina foi exportada para o mundo todo. A ardósia ia para a Austrália, ia para todo o mundo. Coomortin fechou na década de 90, depois que o custo da mineração da ardósia ficou insustentável. Então, por que agora as vozes estão ecoando novamente nesses túneis esquecidos? Nós queríamos deixar o mais autêntico possível. E como uma longa história harmoniosa de homens trabalhando nessa mina foi revivida e trouxe novidades para o lugar. Em 1800, o rápido crescimento da Revolução Industrial expulsou as pessoas das áreas rurais em direção às cidades. Esse movimento criou uma expansão imobiliária, fazendo com que a ardósia galesa ficasse com alta demanda. O telhado de ardósia podia durar por mais de 100 anos. No seu auge, a mineração de ardósia no país de Gales empregou 17 mil pessoas e produziu 500 mil de toneladas por ano. Coomortin, mais ao norte, foi uma das minas de ardósia mais produtivas da região. Essa ardósia tinha renome no mundo todo. John Hughes trabalhou nessas minas de ardósia por 25 anos e agora faz parte do renascimento de Coomortin. A ardósia corre em minhas veias. A história, a textura, tudo isso. Eu amo demais. Estamos olhando para a montanha aqui. Acreditem ou não, é uma montanha oca que desce 15 andares sobre 14 andares. E tudo por causa da ardósia ordoviciana que existe dentro desta montanha. O que vamos fazer agora é seguir até o nível do lago. Uma das entradas principais da mina de Coomortin. Era por aqui que todos os homens entravam e desciam para suas câmaras de trabalho. Durante este tempo, a mina passou por um período de escavação subterrânea pesada. 250 homens desciam por aqui toda manhã. E os pobres, coitados que trabalhavam nos níveis mais baixos, faziam uma longa caminhada para chegar no trabalho. Os poços verticais de Coomortin são tão altos e tão fundos que dá para colocar a Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade uma em cima da outra. Essa era uma parte importante da mina, porque aqui estamos olhando para a espinha dorsal da mina. 421 metros abaixo do solo. Avanços na tecnologia permitiram que os mineiros cavassem mais fundo na montanha. Mas o progresso não veio sem risco. E no final do século XIX, esse progresso foi testado. Esta era a escada para o inferno. E como dá para ver, isso causou alguns acidentes e está escorada entre o chão e o teto. Localizada em uma cidadezinha no país de Gales, fica uma das maiores minas de ardósia do mundo. O que a torna tão notável é a geologia distinta em volta dela. Há cerca de 450 milhões de anos,
toda essa região estava debaixo d'água. E o sedimento oceânico formou essa ardósia dura. Esta ardósia era um sedimento muito fino, que foi comprimido e se dividiu em uma ardósia bem suave, usada para revestir os telhados. Era uma ardósia de renome no mundo todo. As propriedades únicas das rochas daqui também as tornaram ideal para a mineração. A gravidade basicamente está do seu lado, por causa do ângulo que a ardósia fica, cerca de 42, 45 graus. Durante o século XIX, a produção de ardósia estava em ascensão e esperava-se que os mineiros de ardósia de Coolmorton acompanhassem a demanda. Para extrair a ardósia da montanha, os mineiros acharam uma solução explosiva: pólvora. Eles enchiam o buraco de pólvora até aqui. Mas o buraco para a pólvora tinha que ser cortado à mão. Isso é chamado de jumper. Você tinha que girar e jogar dentro do buraco. E, claro, a força disso iria lascar a pedra e ele quicaria de volta ou saltaria de volta para sua mão. Por isso o nome jumper. Cada câmara tinha apenas 2 homens. Esses 2 homens explodiam um grande bloco e o levavam num carrinho. Talvez 2, 3, até 4 vagões com 1,5 toneladas cada. Então, no total, seriam 9 toneladas sendo transportadas de uma vez. Embora os avanços da tecnologia tenham acelerado o processo de mineração, algumas dessas atualizações de engenharia criaram novos obstáculos. Isso criou muito mais poeira. E claro, a poeira da ardósia é sílica. Então, eles respiravam essa poeira e ficavam com silicone nos pulmões. Era horrível. No final de 1800, os mineiros cavaram quase 250 metros abaixo do nível do mar, mais de 400 metros abaixo do topo da montanha. No entanto, em 1884, um grande desabamento subterrâneo fez metade da mina inundar e fechar temporariamente. Estamos no nível G e esse é o ponto mais baixo que podemos chegar. Porque, como dá para ver, lá embaixo está inundado. 9 andares abaixo, até lá embaixo, no chão da caverna. Uma coisa sobre estar aqui embaixo e ver essa água é que ela é a única pista que você tem que... O tempo está horrível lá fora. Essa água está subindo. O perigo é mais ou menos relativo. Muitas empresas tentaram restaurar a mina antes do alagamento acontecer. Ela ficou em uso até o final do século XX, fechando suas portas para sempre em 1997. Muito do maquinário original foi abandonado. Muitas coisas foram deixadas aqui. Eles simplesmente fecharam tudo e foram embora. Sobrou bastante coisa. Mas mesmo com a mina fechada, ela não foi esquecida. Como esses túneis e poços que foram o orgulho de Coolmorton estão se transformando para atrair multidões? Uma nova geração de aventureiros está vindo para o subsolo para explorar as maravilhas da mina abandonada de Coolmorton. Essa é uma verdadeira aventura. É uma boa diversão. Mike Griffiths faz parte de uma empresa local que transformou esse antigo polo industrial em um percurso de aventura extrema. São todas atividades bem emocionantes. Temos escalada, tirolesa, caminhada, rapel. Temos uma grande queda livre onde as pessoas pulam de uma pedra e mergulham no abismo. Isso é o que nós chamamos de uma aventura autêntica, porque todo mundo segue as regras de segurança, mas ainda tem esse negócio do perigo. Nós queríamos deixar o mais autêntico possível. Você sente a emoção de estar no subsolo nesse ambiente que é tão estranho para muitas pessoas. Você aprende a história do lugar e sente como era quando os mineiros trabalhavam aqui embaixo. Foi preciso tanto de veteranos quanto recém-chegados para reimaginar este espaço. De certa forma, é emocionante depois de trabalhar quase 25 anos na indústria de ardósia aqui em Festeniog. É escorregadio aqui, hein?
Construir o percurso foi um tanto quanto desafiador. O que pretendíamos fazer era tentar entrar em áreas da mina onde ninguém tinha estado antes. Então, nós tivemos essa ideia de muitas tirolesas, como essa que vemos aqui, que vai até aquela pequena ilha. Ninguém pisava ali há mais de 100 anos. Apesar do ambiente desafiador, em vários aspectos, a antiga mina era perfeita para este novo propósito. A arquitetura da mina de Ardósia serviu muito bem para o que fazemos. O ângulo de 42 graus da Ardósia meio que cria uma inclinação, que é uma escalada difícil, mas possível. Os mineiros também explodiram o chão de cada câmara, criando essas cavernas enormes. E esses espaços abertos foram ótimos para construir grandes paredes de escaladas. Temos um bom exemplo de uma aqui atrás de mim, onde conseguimos chegar até o teto e dá pra ver lá em cima que ela até desaparece em certo ponto naquela direção. Este percurso intenso não é para um aventureiro novato. Essa é uma das áreas mais perigosas da mina, onde passamos durante o percurso. Estamos super bem onde estamos agora, mas se eu acender a minha lanterna aqui atrás, dá pra ver do outro lado dessa câmara que houve um grande desabamento em algum momento do passado. As chances são dela não desabar de novo, mas pode acontecer em 1 ano ou 2, nunca se sabe. Mike e seus colegas ficaram impressionados com a popularidade da mina, pois os visitantes fazem fila para sentir um gostinho do perigo e da história. Se eles fizerem alguma coisa errada, eles podem cair uns 40 ou 50 metros. Longe de serem claustrofóbicos, os visitantes queriam mais deste mundo subterrâneo. Então, o que o Mike fez para dar a eles a melhor experiência? Que nível a mais de engenhosidade está alimentando esse novo propósito? Estamos no ponto mais fundo e acessível de Kumortin agora. E para quem consegue chegar até aqui, temos um tratamento especial e eu vou mostrar para vocês. Me sigam. O montanhismo e o rapel terminam naturalmente no fundo da mina, no ponto mais profundo. Os aventureiros normalmente começariam a longa subida de volta até a entrada. Mas Mike teve uma ideia melhor. Bem-vindos ao alojamento subterrâneo mais profundo do mundo. Mike e sua equipe passaram meses construindo 6 alojamentos no ponto mais profundo da mina de Kumortin, onde os aventureiros podem passar a noite na escuridão úmida das profundezas da montanha. Estamos a quilômetros da civilização aqui embaixo e é um lugar onde você não precisa se preocupar com vizinhos barulhentos, com certeza. Os hóspedes têm uma cama confortável para dormir e isso é tudo. Não é luxuoso, mas é o melhor que se pode ter no fundo de uma mina de ardósia. Mike e a equipe sempre sentiram a necessidade de honrar não só a história da mina, mas a história da montanha. Eles juraram desde o começo que iriam minimizar quaisquer danos ao ambiente circundante que pudessem. Esses quartos têm eletricidade e ela é fornecida pela própria mina. Tem muita água aqui embaixo e toda essa água passa pela mina. Fizeram um esforço enorme quando a mina ainda estava em operação para bombear toda a água para fora. Desde que a mina fechou, a natureza meio que assumiu o controle de novo e a água que uma vez foi bombeada hoje flui pela montanha através dessa turbina que gera energia para o nosso alojamento. Converter esta área para os hóspedes não foi uma tarefa simples. Isso é ótimo, mas não me interpretem mal, é bem difícil. Todos os materiais e ferramentas foram trazidos à mão pelo mesmo percurso de 8 horas que os aventureiros enfrentam. Eu vou um pouco para a esquerda. Demorou quase 8 meses para o Mike e John construírem as cabines e elas não estão prontas ainda. Tenho medo de pensar em quantos quilos de materiais, madeira, ferramentas e tudo mais que trouxemos para cá. É um trabalho bem difícil. Felizmente, Mike, só temos que descer 2 cargas depois desta. Depois das centenas que já trouxemos para cá. Esse trabalho me deixou todo quebrado. Mas nós conseguimos dar conta e concluir a maior parte das cabines. Minhas costas agradecem por isso. O que os antigos mineiros diriam se vissem isso? Provavelmente diria que ficamos loucos. O ex-mineiro John se orgulha da reinvenção da mina. Se você me dissesse há 10, há 5 anos que eu estaria construindo esses alojamentos na câmara de uma velha mina, eu não acreditaria. É muito legal, sabe, trazer vida de volta a esses espaços vazios. E no final das contas, ficou legal.